Existem relatos fora do círculo bíblico que também apontem para os mesmos eventos descritos nos evangelhos? Perceba que isto é muito importante, porque além de virem de outra fonte, o que aumenta a múltipla atestação do evento histórico, eles não foram escritos por nenhum seguidor ou simpatizante de Jesus, pelo que não se pode dizer que seriam fabricados ou fabricações literárias com fins teológicos. Assim, dos antigos autores que falam da vida de Jesus, podemos citar, por exemplo, Cornélio Tácitus, autor romano que no ano 112 menciona a execução de Jesus na época de Tibério. Também temos Luciano de Samósata, satirista sírio, que por volta da mesma época falou dos cristãos como adorando um homem que foi crucificado por causa de seus ensinos. Na vida dos 12 Césares, do historiador romano Suetônio, também temos mencionado o fato de que existiu um certo Cristo e que tinha seguidores entre os judeus que moravam em Roma. E não podemos deixar de fora Plínio o Moço, autor latino que fala com detalhes sobre a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Agora, nenhum desses depoimentos é tão completo e tão impactante quanto o de Flávio Josefo, historiador judeu de cidadania romana que viveu no primeiro século de nossa era. Ele não apenas menciona a figura histórica de Jesus, como também enfatiza a sua morte nas mãos de Pilatos e de sobra o fato de que ele operara milagres, isto é, feitos extraordinários. José também diz que os seus seguidores o consideravam Messias e afirmavam a sua ressurreição dos mortos após a sua morte de cruz por ordem de Pôncio Pilatos. Esse testemunho ele é tão brilhante, tão fantástico, que alguns críticos tentaram negá-lo como sendo uma interpolação cristã posterior. Mas ele está presente nos melhores manuscritos de Joséfo, inclusive numa versão árabe. Esses elementos todos apontam para a veracidade desta citação do autor mencionado. Ou seja, mesmo fora do círculo cristão, podemos estabelecer que realmente houve um homem chamado Jesus, que ele viveu durante o reinado de Tibério, que morreu crucificado nas mãos de Pôncio Pilatos, que operou milagres, que era considerado Messias e que testemunhas afirmavam a sua ressurreição dentre os mortos. Isto é fantástico. Além disto, temos alguns achados arqueológicos que confirmam a existência histórica de certos personagens diretamente ligados à vida de Jesus. O primeiro deles, Caifás, membro do Sinédrio responsável pela condenação de Jesus. Esse antigo ossuário, contendo seus restos mortais e seu nome escrito em aramaico, foi encontrado em Jerusalém e datado dos dias de Cristo. Herodes o Grande, o famigerado rei governador da Judeia, que por ocasião do nascimento de Jesus mandou matar as criancinhas de Belém, você conhece a história? Ele também teve a sua historicidade confirmada pela arqueologia. Esta que você vê em seu vídeo é uma moeda cunhada por ordem de Herodes o Grande. De um lado dela aparece um tripé com uma tigela cerimonial e a inscrição grega Basileus Herodes, ou Rei Herodes. Em seguida, aparece a letra gama, indicativo do seu terceiro ano de governo, ou seja, o ano 37 a.C. Do outro lado está um capacete messiânico. Em 1996, o professor de arqueologia Ehud Netzer descobriu em Massada esse pedaço de vaso de cerâmica. Nele está uma inscrição latina que dizia Herodes o Grande, o rei dos judeus ou da Judéia. Ainda não temos uma comprovação direta que confirme o massacre de crianças ordenado por Herodes e mencionado no Evangelho de Mateus. Contudo, a descrição que possuímos de seu caráter, a sua fama de assassino, de psicopata, demonstram que aquilo que Mateus descreve a seu respeito combina perfeitamente com o seu caráter doentio, conforme revelado pela história. Ele mandou matar 2 rabinos, com todos os seus estudantes, 300 líderes militares e vários membros do partido dos fariseus. Que homem louco que era Herodes! Até a esposa que ele mais amava não foi poupada de sua espada. Isto além também de ter matado 3 de seus filhos, exatamente porque ele temia que aqueles pudessem tomar o seu trono e ser o rei em seu lugar. Ora,
alguém que faz isto certamente ordenaria sem dor, sem piedade e sem dor da consciência a morte dos inocentes de Belém, conforme nós temos registrado no Evangelho de Mateus. Não há nada conflitante entre o relato e o caráter de Herodes. Agora, veja o curioso caso da morte do próprio Herodes. Segundo a história secular, encontrada fora da Bíblia, ele era uma das pessoas mais odiadas do povo hebreu. Aliás, ele era tão odiado que sabia que ninguém lamentaria a sua morte. Aliás, o túmulo dele foi encontrado com traços de depredação violenta ocorrida provavelmente pouco tempo depois da sua morte. Realmente, ninguém gostava de Herodes. Pois bem, vamos voltar a falar de sua morte. Assim, sabendo que ninguém ia lamentar a sua morte, Herodes ordenou que no dia em que ele morresse, deveria ser um dia triste e que todos deveriam chorar. Então, ele estabeleceu uma ordem em seu testamento, pasmem com isto, que no dia do seu funeral, os soldados deveriam matar 300 chefes de família influentes dentre os judeus, para que assim o seu funeral fosse carregado em meio a muitas lágrimas, muitos lamentos e muito choro. É claro que, felizmente, esse comando não foi obedecido e, por ironia da história, Herodes morreu numa festa do Purim, época que, para os judeus, é uma grande celebração de liberdade e eles ficam muito felizes. Não houve nada de tristeza no dia da morte de Herodes. Irônico, não é mesmo? Além de Herodes, Lisânias, o tetrarca, Caifás, Pilatos, Agripa, Quirinos, Tibério e talvez Filipe e Tiago, todos esses são alguns dos nomes relacionados diretamente à história de Jesus e cuja historicidade conta com elementos que a testifiquem. Quando Jesus foi crucificado, os romanos ordenaram a um homem chamado Simão Cirineu que carregasse a cruz de Cristo até o local da execução. Isso está em Lucas, capítulo 23, verso 26, e Mateus, capítulo 27, verso 32. Mas as informações sobre Simão não param por aí. A própria Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, chamados Rufus e Alexandre. Você pode ler isto em Marcos, capítulo 15, verso 21, e também em Romanos, capítulo 16, verso 3. Pois bem, em 1948, Eliezer Sukenik, pioneiro da arqueologia em Israel, descobriu uma tumba no Vale do Rinom, oeste de Jerusalém. A tumba tinha 11 ossuários, todos da mesma família. Alguns até tinham uma forma bem peculiar, ostentando o sobrenome Cirineia. E deixe-me dizer que um desses ossuários continha o nome de Simão, e mais, Alexandros, filho de Simão. Seria este o mesmo Alexandre, filho de Simão Cirineu, mencionado nos evangelhos? Talvez sim, talvez não, mas a probabilidade, que é alta, já é muito entusiasmadora.